Olá, tudo bem, meus amigos? Olha, hoje eu vim falar um pouquinho mais daquele mesmo assunto que eu falei no vídeo passado. Vocês estão a fim de conversar sobre isso? E no final você me conta o que você achou, se você continua concordando, se você começou a discordar ou vice-versa, ok? Bora lá então! Tem um bafão para contar para vocês. Eu tô com uma vontade enorme de gravar vídeo pra vocês enquanto eu tomo banho. Porque quando eu estou no banho, eu consigo ter ideias, conversar comigo mesma. Consigo conversar e pensar, e conversar, e pensar e conversar. Mas aí na hora que eu faço, nossa, um monte de assunto legal pra falar pra eles, que isso, que aquilo, vou fazer assim, fazer assado. Aí na hora que eu chego aqui, de frente pra câmera, quem falou que eu lembro das coisas, me dá aquele branco, aí eu fico pensando, cara, como que eu ia falar mesmo? Ai, como que era aquela frase que eu pensei bem legal, não sei o quê. Não tô conseguindo. Eu espero que mais pra frente eu me solte, mas por enquanto eu ainda tô me sentindo aquela pessoa super travada na frente da câmera. Eu espero que vocês entendam essa situação, porque pra mim ainda tá muito esquisito. Eu espero que vocês interajam mais comigo lá no canal para que eu consiga perceber que eu não estou conversando sozinha, eu estou conversando com vocês, tá bom? Hoje eu vim meio que continuar o assunto do último vídeo que eu postei, das fases do casamento. Eu digo continuar porque, assim, quando eu postei o vídeo, eu descobri que não são só 4 fases, são 7 fases. E aí eu fui me inteirar do que se tratam essas 7 fases, para ver em que modificava daquilo que eu já tinha aprendido, daquilo que eu já tinha entendido. E aí eu vi que, assim, não é que são 7 fases, é que eles, no meio daquelas que eu citei, que eu acho que é a segunda e terceira fase no meu vídeo, eles incluem mais algumas. Uma delas, por exemplo, é da criação dos filhos, propriamente dito. Eles falam da separação em que o casal fica meio distante um do outro, em detrimento da mulher, que se preocupa muito mais em cuidar dos filhos do que do casamento. E aí por isso que abre um parênteses ali e inclui mais uma ou 2 fases ali no meio. E no final ele acrescenta mais uma, que é uma fase... Ele quem, né, Irla? É um vídeo de um padre, na verdade, que ele tá dando um seminário para casais. E aí ele que fala dessas 7 fases. E eu achei muito interessante o vídeo, fui dar uma olhada, tal, fui me inteirar melhor. E aí ele inclui uma 7ª fase no final, porque é uma fase que, segundo ele, ela é negativa e ele fala dela e aconselha os casais a não deixar o casamento chegar naquele momento, naquela fase, porque é uma fase que de fato leva ao divórcio. Por isso que ele usa os termos de 7 fases do casamento e não apenas 4, como eu falei no vídeo. E aí, como eu achei muito interessante, muito parecido com o que eu falei lá no vídeo e tal, aí eu vim falar um pouquinho mais pra vocês. Eu já sabia que no meu vídeo iam aparecer bastante pessoas assim que iam discordar de alguns pontos. Porque é comum discordar enquanto você não entende de fato aquilo que Deus propõe pra gente. Não estou dizendo que as pessoas estejam erradas em pensar da forma que pensam, não. Mas é que, assim, humanamente falando, eu também pensava daquela forma de que, naqueles tempos passados, além de a legislação não ajudar, além da legislação em si não colaborar, facilitando o divórcio, a mulherada de antigamente eram mais submissas, aguentavam coisas que a gente hoje em dia não aguenta, porque elas eram independentes de fato dos maridos, elas viviam exatamente para casa, para o marido, para a família e não trabalhavam fora. Eu também tinha essa mentalidade. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho, tendo vivido tudo que eu já vivi, que eu já passei, e aprendendo tudo que eu aprendi, eu percebi que, assim, não é que a mulherada de antigamente
não tinham uma voz ativa e eram mais submissa, e a legislação também não ajudava. É que, querendo ou não, a sociedade em geral, elas eram mais voltadas para as coisas cristãs. Que fossem católicos ou evangélicos, de forma geral, a nossa sociedade brasileira, ela era mais voltada realmente para a família. Então, por mais que a mulher fosse submissa ou não, porque não necessariamente todas as mulheres de antigamente eram submissas, elas tinham muitas das vezes personalidade própria, mas assim, elas queriam seguir certinho os ensinamentos de Deus, os ensinamentos bíblicos. Cada um entendia da sua forma, mas queria seguir os ensinamentos bíblicos. Então, isso ajudava a fortalecer a família. E isso ajudava a mulherada a se fortificar em Deus e passar todas as fases que fossem necessárias de cabeça erguida. Tem uma amiga minha que chegou a comentar comigo e falar: Irla, eu discordo de você daquela parte em que você diz que a gente tem que lutar, ainda que seja um só no casamento, lutando até o outro perceber e realmente entender o sentido da coisa e chegar junto e lutar junto. Eu discordo disso e tal, e eu achei muito bacana ela discordar e me mostrar o ponto de vista dela, porque é disso que eu quero, é isso que é o meu intuito, na verdade, aqui no canal, é vocês concordarem ou não, mas conversarem comigo, interagirem comigo, contarem aqui para mim as suas ideias, as suas experiências aqui no canal. E foi muito bacana porque ela fez eu enxergar exatamente como era a minha visão até pouco tempo atrás. Há alguns anos atrás, eu também pensava daquela mesma forma que ela me falou. E aí eu vim trazer hoje para vocês o motivo de eu ter mudado de ideia, por que eu aprendi a ser um pouco diferente, pensar diferente, agir diferente. Eu sei que já passei por muitas fases nesses poucos anos de casada, e tem um certo momento, uma certa fase que eu passei, inclusive, que eu falo que eu não desejo nem pro meu inimigo, se é que eu tenho inimigo. Mas eu não desejo, porque foi uma fase muito desgastante, muito chata, e eu não tinha maturidade para viver tudo aquilo, e aprendi na marra. Eu aprendi porque, em primeiro lugar, ainda com os meus erros e falhas e acertos, eu queria muito agradar a Deus, eu queria muito fazer a vontade de Deus, aquela vontade que minha mãe me ensinou que tinha que ser feita. E aí eu pensei, o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para que eu consiga agradar a Deus, mesmo nessa fase de turbulência no meu casamento. E aí eu fui aprendendo algumas coisas, que era engolir muitas coisas, propriamente dito, e ainda que eu não quisesse, ainda que eu não aceitasse aquela ideia, uma das coisas que mais me ajudou, na verdade eu não tinha condições na época de me sustentar sozinha. E o meu marido, em contrapartida, também não queria voltar para a casa dos pais dele. Então meio que isso ajudou nós dois a se virar juntos. Um não quer voltar para casa dos pais, o outro também não, então vamos se virar juntos, vamos nos entender juntos, vamos descobrir onde é que está o mal da nossa situação, onde é que está o erro, onde é que precisa ser melhorado, onde precisa se acertar. E isso foi o que nos ajudou muito e inclusive nos fez amadurecer bastante, fez reavaliar muitas das coisas que a gente fazia ou não fazia e que eram maléficas para o casamento. Nessa mesma fase, já um pouquinho, quando a gente já estava meio que tentando acertar o passo, um colega de trabalho que nem imaginava da situação, ele recomendou que nós assistíssemos um filme, que eu não sei se todos vocês já conhecem, se todos vocês já assistiram ou não, mas é um filme que eu recomendo de coração para todo casal, que seja de namorado, que seja de noivado, que seja de casados, que seja de recém-casado ou de já bastante tempo de casado. Eu recomendo com muito carinho, porque é um filme que ele retrata de verdade o que acontece. É o Prova de Fogo. E o Prova de Fogo, ele retrata a história de um casal e o aconselhamento que o pai desse marido deu para ele, porque eles queriam se separar, e fizesse um desafio durante 40 dias. É claro que, assim, falar que o desafio é só de 40 dias parece ser pouco tempo para resgatar um casamento que já vem se defasando, se desgastando há muito tempo.
Porém, se você estiver realmente determinada a salvar seu casamento e seguir os conselhos de Deus, os conselhos bíblicos, todo aquele aconselhamento em torno do casamento que Deus deixou para nós, você vai ver que é possível. Ainda que você faça o desafio de 40 dias e viu que ainda não surtiu o resultado que você precisava, você fica por mais 40 dias. Fica por mais 40 dias, fica por mais 40 dias, fica por mais 40 dias. Fica uma vida inteira, se for necessário, fazendo aquele desafio, e você verá o benefício que tem. Eu vou trazer aqui para vocês o livro que tem no filme, que é esse, O Desafio de Amar. É um livrinho, tá vendo? Ele não é muito grosso, ele tem apenas 200 páginas, mais ou menos, e nele tem muitos desafios. Junto dos desafios tem vários trechos bíblicos e junto dos trechos bíblicos tem várias oraçõezinhas, várias, sabe, coisas que vai acontecendo realmente na vida do casal. E a gente vai se deixando perder conforme a correria do dia a dia, de trabalhar, de estudar, de cuidar de filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas eu já imagino como é que seja a correria de um casal que tem. Aí foi isso que eu aprendi. Se eu for falar tudo aqui, de como que é, como não é, como eu aprendi, como eu não aprendi, o vídeo em si vai ficar muito longo, assim como o outro já ficou. Então eu sei que não é muito bacana. Mas eu vou, aos pouquinhos, contando pra vocês como foi que eu aprendi, como foi que eu coloquei esse livro, esse desafio, na verdade, na prática, o que eu aprendi com eles e o que eu aprendi vivendo, o que eu aprendi em muitas situações da minha vida que eu jamais imaginei passar. E vocês vão ver aos poucos que eu vou explicar certinho toda aquela questão do primeiro vídeo, só que no passo a passo, certo? Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado mais um pouco dessa nossa conversa de hoje, que vocês tenham entendido um pouco mais o intuito do canal, o intuito daquele vídeo que eu postei, e que vocês continuem aqui comentando, curtindo o vídeo, dá um joinha aí, por favor, para favoritar o meu vídeo, se inscrevam no canal, para você que é a primeira vez que assiste o meu vídeo, se inscreva aí, por favor. Para quem já é inscrito, compartilha o vídeo, divulga o canal para os seus amigos, e de fato interajam aqui comigo. Eu acho isso muito bacana, muito legal a gente conversar por aqui, tanto pelo Face quanto pelo YouTube, é muito bacana. E até o próximo. Logo, logo tem mais. E a gente vai continuar falando mais sobre esses assuntos aí nos próximos vídeos também, tá bom? Beijos!